retrato do campo brasileiro e das pessoas que vivem no meio rural. Em uma área de 350 milhões de hectares, o censo traz o perfil do proprietário rural. E esse foi o trabalho do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que começou em 2017 e teve os primeiros resultados divulgados na metade deste ano. O resultado final será em 2019, mas já dá para ter ideia do novo cenário do Brasil rural. E neste contexto, o Meu Ambiente de hoje traz um perfil do homem do campo de Campinas. Uma radiografia do campo no Brasil. O trabalho começou em outubro do ano passado e revela que a área de produção rural aumentou nos últimos anos e o número de trabalhadores na lavoura diminuiu. O Censo Agropecuário do IBGE mapeou durante 5 meses toda a produção rural no Brasil e identificou um novo cenário. A área destinada para a agricultura cresceu 5%. Em Campinas, grande parte dos agricultores tem como atividade principal a fruticultura. São pequenas, médias e grandes propriedades como esta, e a mecanização é o destaque para o aumento da produtividade. Mais máquinas e menos braços. As lavouras se modernizaram e hoje são mais de 1,7 milhão de equipamentos no campo. Em Campinas, a mecanização também é um fator importante. São cerca de 800 tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. Nós tivemos aqui em Campinas 5 agentes censitários supervisores, um agente censitário municipal. E damos início, né? Nós tivemos 7 tipos de coleta. A coleta regular, a especial, pela internet. A regular o que é? Passando de propriedade em propriedade? Isso, de propriedade em propriedade. A especial? A especial, no caso, são aquelas propriedades com receita bastante elevada, né, em relação aos demais. O levantamento anterior foi realizado em 2006. Nesta edição, 19 mil recenseadores visitaram mais de 5 milhões de propriedades. Em Campinas, 582 em uma área de 37.443 hectares. Nós fomos a campo, verificamos os setores censitários, né, como nós chamamos. Delimitamos alguns setores, criamos novos setores, enfim, fizemos toda a preparação da nossa base territorial. Diferente do que aconteceu no país, que registrou a expansão rural, Campinas teve uma redução de 51% para 47% do território. E teve também muitas áreas desapropriadas, né? Principalmente ali naquela região da Infraero, né? Na região do aeroporto. Em Campinas, o trabalho foi acompanhado pela Comissão Municipal de Geografia e Estatística, que uniu representantes de diversos órgãos e instituições e contribuiu para a realização da operação censitária e garantiu ainda a transparência do censo. Uma dessas instituições é o Sindicato Rural de Campinas e Região. E nós viemos até a fazenda do seu Francisco, que é presidente do Sindicato Rural de Campinas e Região, para falar sobre esse trabalho. Seu Francisco, como os produtores rurais receberam esse trabalho do censo e como vocês avaliam esses resultados preliminares que já saíram? O produtor rural atendeu muito bem o recenseamento disso pelo pessoal do IBGE. Pelo contrário, são muito bem receptivos. Numa análise preliminar do censo, eu notei 2 coisas interessantes. Primeiro, a área agricultável no país cresceu. E o número de propriedades rurais decresceu. Uma outra coisa que chamou muito a atenção foi que houve um incremento muito grande de mecanização no campo. Isso aí, com consequência da mecanização, nós tivemos uma redução de mão de obra. Porque você aplica tecnologia, maquinário, e você consegue uma produção maior com pouco menos de mão de obra. Mas isso é positivo ou negativo para o setor? Porque a gente já pensa em desemprego. O setor sempre
Na nossa região aqui em Campinas houve um aumento de produção, de número de funcionários trabalhando. Pelo CAGED nós tivemos por 2 anos consecutivos um aumento de funcionários trabalhando. Isso variado porque a nossa região é de fruticultura e a fruticultura demanda muita mão de obra. Fruticultura e horticultura. A mão de obra é muito intensiva, muito trabalhosa. Então por isso que na nossa região houve um aumento de número de funcionários. Por mais que a gente pense nessa automatização, nesse maior uso de maquinário, isso não substitui, no caso da fruticultura, por exemplo, o trabalho do homem. Você com o incremento de máquinas e equipamento, você tem uma necessidade de mão de obra mais qualificada para a interpretação da tecnologia, tá? Então você tem a obrigação, você tem uma necessidade de uma capacitação de funcionário. Isso o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é junto com a FAESP, com a Federação da Agricultura, propicia ao produtor capacitar a sua mão de obra. Então você tem uma mão de obra mais capacitada, um pouco mais intelectualizada, e você não tem uma redução, porque o que está substituindo é o trabalho braçal. Agora, quando a gente fala lá no início que o senhor mencionou, nós temos mais áreas rurais e menos propriedades, é isso que o senhor disse? A área rural é maior, o número de propriedades diminuiu. O que aconteceu então? Se fundiram, se juntaram. E a nossa região também A nossa região não. Nossa região não. Tá fora. Estou falando para você nível de Brasil, tá? Porque é uma área de planta commodities, tá? Soja, milho, trigo, essas coisas, as propriedades menores vão ficando improdutivas e são obrigadas a se fundarem as maiores por causa de equipamento. Agora, quando a gente fala de Campinas, seu Chico, os dados demonstram também que a gente reduziu a área aqui. Nós tínhamos em termos de 50%, hoje a gente tem 47% de acordo com os dados preliminares. O que aconteceu? Essas áreas elas foram desapropriadas, o produtor rural deixou de produzir? Na minha ótica, a produção rural aqui na cidade está aumentando. Devagarinho ela está aumentando. Está caminhando para onde? Para a fruticultura e para a horticultura. São dois o nosso segmento que está em ascensão. Se você analisar, pegar mais para frente, analisar o censo passado e o atual, você vai notar que teve um aumento de produção de frutas e de horticultura. Quando se fala da horticultura, inclusive, o censo levou em consideração, nesse último levantamento, as hortas urbanas, que era algo que não aparecia antes. Porque a gente agora, com esse dado, o que o sindicato rural também pode trabalhar com esses produtores das áreas urbanas? O sindicato pode dar assistência para a pequena propriedade, como dar a Feira do Produtor é um exemplo típico disso. Muita gente pensa que nós somos só área urbana, que é pouca coisa de área rural, mas o estudo demonstra que é diferente. Com base nisso, o que esse conselho pode fazer para esse segmento? Olha, o conselho trabalha no sentido de manter o produtor no campo. Tá? É interessante que ele continue trabalhando, que passe dele para os filhos dele. Tá? Isso é muito importante, manter o produtor dentro da atividade. Não que ele saia dali e vá para outros segmentos. É importante, o município tem que fazer esforço, isso o poder público tem que fazer, para dar substância, dar consistência para que ele continue no campo, que ele continue produzindo. Os problemas urbanos são gravíssimos, né? Problema de roubo. Esse problema parece que está chegando também na área rural, a questão da segurança, inclusive existe um programa que a sua fazenda, o senhor também aderiu a esse programa de tentar, de certa forma, ter uma cobertura maior da área de segurança pública. Como foi aderir a esse programa e qual é a expectativa para que a gente possa reduzir os roubos e furtos na área rural? Nós temos feito algumas reivindicações junto à Guarda Municipal. Uma delas bastante significativa. Toda vez que nós temos uma ocorrência numa propriedade, o produtor vai perder um tempo enorme
para fazer um boletim de ocorrência. Ele não vai fazer o boletim de ocorrência se ele deixar de trabalhar meio-dia para atender uma ocorrência. Então ele prefere deixar. Isso faz falta na estatística da segurança pública. A segurança pública pensa, está tudo muito bem na propriedade, na zona rural, não tem problema nenhum, porque não tem acesso ao boletim. Então nós solicitamos junto à Câmara, à Guarda Municipal, junto com o Conselho, para que esse boletim de ocorrência, preliminarmente, seja feito pela Guarda Municipal. No projeto Rural Inteligente, instituído pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as propriedades foram cadastradas em um sistema de localização por GPS, que contribui para diminuir o tempo de atendimento às ocorrências. São placas como esta que contêm um código de identificação. Juntamente com a Guarda Municipal, que vai até a propriedade e faz o georreferenciamento da entrada daquela propriedade. Isso é importante, tanto para que quando aquela propriedade, alguém que lá resida ou trabalha, precise de um socorro, tanto médico, através de uma ambulância do SAMU, ou de uma ação da Guarda Municipal, ela tenha georreferenciado a localização exata e isso agiliza o atendimento da prefeitura. Então isso também é uma forma de você ajudar a que aquela propriedade rural receba um atendimento também ágil do Poder Público Municipal. Como se a propriedade tivesse um CEP. Tá? O CEP o que é? São os coordenados georreferenciados da propriedade. Mediante aquelas coordenadas, a força de segurança consegue identificar a propriedade e chegar nela sem receber a informação. Olha, você vira na estrada, vira para a direita, segunda à esquerda. Sim. Então já é o referencial. É mais fácil para a guarda chegar. Para a guarda chegar. Essa Rural Inteligente, ele tem dois objetivos. O primeiro é o SAMU, que também pode, uma ocorrência de saúde numa propriedade, sim, pode atender, e a ocorrência policial, que o guarda municipal pode saber onde é e chegar. No próximo bloco, a expansão da produção rural em áreas urbanas. Apesar de Campinas ter registrado a redução de áreas rurais, a produção da horticultura ganhou as áreas urbanas da cidade. Acompanhando o trabalho do IBGE, nós encontramos espaços como este, em meio às construções e ao asfalto. Aqui funciona uma horta urbana comunitária agroecológica e os personagens que fazem tudo isso funcionar muitas vezes são desconhecidos por Campinas. Até então, se pensava que as hortas eram exclusivamente das áreas rurais. No censo anterior era levado em conta, só que nós não tivemos a oportunidade de levantar dados tão detalhados assim dessas regiões, né? Agora com novos recursos, com o pessoal mais treinado, né, mais capacitado, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter um detalhamento um pouco melhor. Essa horta urbana é comunitária e cada produtor é responsável por um pedaço de terra. O seu Orlando é o responsável pela cooperativa e quem conversou com os recenseadores para a resposta do formulário. A contabilidade é bem rústica, cabe numa folha de papel. Com o formulário preenchido, ele assina a autenticidade das informações dadas. E lembra ainda como surgiu a horta. O que era aqui? Só mato. Só mato e estava começando já o pessoal a colocar entulho. Né? Sim. E a partir de quando o pessoal começou a cultivar hortaliças, então a área ficou livre. Começou com uma pessoa que ela tinha problemas de saúde, então ela começou a cultivar, né, hortaliças. E outros seguiram o exemplo e foi aumentando o número de pessoas, né, até que formou um grupo maior, foi oficializado pela prefeitura, né, e acabou virando esse projeto, que tem assim, uma função social muito interessante. Essa é a área pública? É a área pública, na medida em que ela agrega, congrega vizinhos, né, e pessoas que não se conheciam e passam a se conhecer.
a questão social, né, de inclusão social. O seu Elias trabalha aqui há anos. Já saiu e voltou da horta comunitária. A rotina é plantar, né? Carpir, limpar os terrenos, fazer os canteiros, né? Mas aí depois... como que é? Cada pessoa que é dono de um canteiro te paga um valor ou todo mundo se cotiza e paga por mês para o senhor? Como que funciona Não, isso? cada dono do seu pedaço, né, paga um valor para mim. Ele tem a consciência de que esse tipo de plantação é algo cada vez mais presente na vida do brasileiro. É bom para a comunidade, né, e aqui para todo o estado de São Paulo e para o Brasil também, que é um negócio, né, que vai evoluir, né. Esse aqui era, como dizer, é orgânico, então que seja no Brasil inteiro. A Rosana trabalha na horta desde o início. Esse pedaço todinho era mato. Tá. O seu João era uma horta sem dono. O seu João pegou, carpiu, começou a plantar lá no início, para baixo. Aí nós viemos descendo, aí formamos uma comunidade. O que a senhora planta aqui? Alface, rúcula, espinafre, cebolinha. A Alaide trabalha nesse pedaço de terra há 11 anos. Tem muita história para contar. O meu falecido marido, ele trabalhava aqui numa ONG aqui na sede, que ajudava a cuidar de criança. Aí quando ele vinha ajudar a dar o café das crianças, né? Aí ele falou que um dia ia ter uma horta aqui, que aí ele ia ganhar um pedaço da terra para ele plantar. Só que aí ele faleceu, eu falei, essa horta acho que não vai sair não, né? Mas aí um dia a moça ali da sede chegou em casa e falou para mim, né, que tinha saído a horta e se eu queria pegar. Aí eu peguei um pedaço aqui, ela arrumou um pedaço para mim e foi nessa parte aqui que eu comecei há 11 anos atrás. Ajuda sim, a gente vai juntando, quando chega no fim do mês dá para ajudar a pagar uma água, pagar uma luz, igual agora mesmo. O dinheiro que eu tiro daí eu já compro as mudas, planto de novo. Tem o Elias ali também que ajuda a gente, aí a gente também dá um dinheiro para ele, né, na hora que ele precisa. É um ajudando o outro? É um ajudando o outro. E a gente vai colhendo e vai. Para quem que a senhora vende? A gente vende para o restaurante e vende para o pessoal que vem aqui, né? Tem 2 restaurantes que pegam da gente, né? E vende para o pessoal aqui do bairro mesmo. E eu venho no horário que eu posso vir, né? Não estou podendo vir todos os dias, mas assim que a minha neta for para a creche, aí eu volto a vir todo dia de novo. Porque eu gosto demais de mexer com a terra. O seu Sebastião, com 83 anos, tem muita disposição para o trabalho e a horta é uma de suas atividades. Eu cato mais a reciclagem. O senhor catava reciclagem ou ainda cata? Eu cato reciclagem aí. Também? Aqui eu planto a verdura, alface, plantei quiabo. Mandioca? Mandioca. Certo. Eu acho que é só... E como que é o dia a dia do senhor? Que hora o senhor chega aqui? Eu chego aqui 9 horas, quase 9 e pouco, quase 10 horas. E trabalha até que horas? Até às 5. Não cansa muito? Cansa um pouco. Eu considero que a gente ainda está na fase inicial, tá? Então, nas condições técnicas, então é necessário toda uma discussão e acompanhamento da parte técnica, o envolvimento com universidades, né? Com projetos aí para melhorias, né? E mesmo estudo e para avançar essa questão, porque nós não nos ocupamos apenas da área, nós pensamos também em outras áreas, outras propostas, né? E que vai precisar do apoio da comunidade científica, os estudiosos, né? E depois juntar tudo e resolver, né, conjuntamente com os gestores públicos, enfim. Campinas está atrasado nesse aspecto. Enquanto isso, as pessoas vão se aguentando. No próximo bloco, como o censo agropecuário pode ajudar o poder público a promover ações para alavancar a produção rural da cidade. O
levantamento do Censo Agropecuário de 2017 destaca algumas produções nas diversas regiões de Campinas. Nesse censo a gente pôde caracterizar os produtores rurais. Nós observamos que a maioria são individuais, né? A forma de obtenção das terras é principalmente por doação ou por herança, né? São produtores pequenos, com propriedade de no máximo 10 hectares. A forma de irrigação é a aspersão simples. Na lavoura temporária nós tivemos um destaque para a cana-de-açúcar produzida também, para o milho forrageiro e para a mandioca. Na horticultura, a produção mais relevante foi alface, chuchu, a couve, né? Lavoura permanente, nós tivemos destaque para o café arábica, né? Para o figo, uva e banana. Na silvicultura, o destaque principal foi para a produção de eucalipto, né? Na pecuária, a grande criação foi para bovinos, né? Com a destinação para a produção de leite. Tá? Teve grande criação também de galinhas. Existe uma certa concentração, principalmente ali na área do Barão Geraldo, do centro de Campinas para o norte, né? A gente tem grande produção de cana-de-açúcar, destinado principalmente para outros municípios em torno, né? A horticultura não temos uma região concentrada, está realmente espalhada em Campinas. A produção de eucaliptos se concentra principalmente ali naquela região do Barão Geraldo, né? Em Joaquim Egídio também. Dados como esses apontam quais os pontos fortes e fracos de um setor para a implementação de políticas públicas. Podemos conhecer um pouco melhor a realidade do país, a produção agropecuária do país, essa que é uma das principais fontes, né, de renda para o país em geral. E a gente tem essa caracterização de Campinas, justamente, principalmente para o próprio morador, né, de Campinas, e também a fim que a gente possa melhorar um pouco as políticas públicas, né, elaborar um pouco melhor, conhecer um pouco mais a realidade do município. O secretário de Desenvolvimento Econômico, que também é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Agronegócio, fala desses caminhos. Uma nova lei que deve ser votada ainda este ano deve mudar as características dessas áreas para que o homem do campo tenha a opção de explorar a terra e preservar o meio ambiente. Na nossa APA de Souza Joaquim Egídio, está sendo desenvolvido o plano de manejo. Ele deve ficar pronto esse ano. O plano de manejo também vai prever muito mais facilidade para os usos que essa área possa ter na área rural. Agora, algumas ações que são leis já existentes na prefeitura, como é o caso que você cita do PSA, que é pagamento por serviço ambiental, o que significa isso? Significa que o produtor rural que preservar uma região importante de vegetação, ou que preservar uma nascente, inclusive atualmente está mais focado na nascente pela necessidade hídrica que nós temos. Ele vai receber o recurso da prefeitura para manutenção disso, porque isso não é importante só para ele, para a propriedade dele. É essa nascente que abastece os rios, que por sua vez abastece a nossa cidade. Então isso é um olhar diferente de só cobrar do produtor rural que ele deva ajudar a preservar o meio ambiente, mas é também que ele tem uma compensação financeira, porque aquele benefício é de todos. Fomentar a agricultura da cidade vai além de garantir o escoamento da produção rural. É muito importante que ele continue ficando na sua área rural, que ele fixe no campo e principalmente produza os alimentos tão necessários para que a gente possa ter alimentos de qualidade para a nossa população. O objetivo a atingir, então, é renda adequada, tá? Porque os outros aspectos já está plenamente atingidos. Mas melhorar a questão da produção, né? O arranjo do projeto, né? E as condições técnicas. Né? É tudo bem rústico hoje? É rústico, tudo manual, rústico. As pessoas não têm condições de fazer investimentos, né? Por isso é tudo manual, né? Então você pega o controle do espaço físico, né? O espaço é grande, né? E as pessoas não têm como proteger, não tem como investir na proteção da área, por exemplo, né? A comunicação entre poder público, comunidade acadêmica e a comunidade local e os seus trabalhadores
Então, é o que falta. Falta unir né, todas essas pessoas para sair um arranjo adequado, né, para que a renda também venha como resultado. O que dá para vislumbrar de futuro para o produtor rural aqui da nossa cidade? O conselho, tem os membros do conselho, objetivamente é de divulgar aí e saber dos problemas rurais, tá? Levar a reivindicação do produtor rural para o conselho. Isso tem ajudado muito a parte de produção. Pelas políticas, pelas reivindicações, pela sensibilidade em ver que o produtor realmente está precisando de um pouco de ajuda. Não ajuda no sentido de produção, isso aí ele é capaz, tá? Não tem problema. Mas para escoar essa produção? E essas reivindicações vão desde estrada, vão desde segurança. Uma coisa que é gravíssima no meio rural é internet, nós não temos internet de banda larga. As pessoas, o produtor fica limitado a você não poder emitir uma nota fiscal eletrônica, porque você não tem internet. Tudo isso são reivindicações que chegam no conselho. O produtor ele não quer sair da terra, mas também quer ter acesso aos avanços da tecnologia e de outros serviços da cidade. Ele quer ter o benefício da cidade, ele continua na roça, mas ele quer ter o benefício da cidade. Então pensar hoje em desenvolver uma cidade também é pensar em preservar o trabalho do produtor rural. Sem dúvida nenhuma, porque nós temos que pensar sempre no desenvolvimento sustentável. Não é mais possível pensar em qualquer tipo de desenvolvimento que não preserve o meio ambiente, que não valorize o homem do campo, que não dê condições para que toda a cidade seja sustentável, garantindo qualidade de vida. Porque sustentabilidade não é só você preservar, é fazer com que tudo isso garanta qualidade de vida para a população.